Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao nosso canal de ensino religioso do Colégio Católico Comunidade Resgate. De maneira especial, os nossos alunos, sejam muito bem-vindos. Estamos dando continuidade à sequência de vídeos que tem como tema central a Sagrada Escritura, como está aqui no nosso slide, nessa figura aqui, né? Uma luz, uma vela, simbolizando aí a luz que a Palavra de Deus traz para nós. Especificamente serão gravados 4 vídeos, tendo como assunto a citação bíblica, como ler a citação bíblica, e automaticamente como escrever uma citação bíblica. Vou gravar 4 vídeos a esse respeito. O primeiro, que é este que você está assistindo, será tratado sobre a abreviatura do livro da Sagrada Escritura, como são feitas, como ler essa abreviatura. O segundo vídeo, especificamente sobre a pontuação utilizada nas citações bíblicas. A vírgula, o hífen, o ponto e vírgula. O terceiro vídeo, iremos estudar algumas letras, como o S, os dois S's, né? As duas letras S, e as letras A, B, C, D, para poder indicar partes de versículo. E por fim, um quarto vídeo explicando sobre a diferença de numeração dos salmos. Se você abrir a sua Bíblia, você identificará lá que existem determinados salmos que têm uma numeração, por exemplo, Salmo 50, entre parênteses 51. E em algumas Bíblias acontece o contrário, o 51 entre parênteses o 50. Por que essa diferença? Então, no nosso quarto vídeo, eu irei explicar sobre essa numeração do salmo. O presente vídeo que você está assistindo, nós vamos tratar sobre a abreviatura do livro bíblico. E aí vem o título do slide, como são feitas as citações dos livros bíblicos. Inicialmente é preciso identificar a abreviatura do nome do livro. Aqui o exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, abreviado com as letras J maiúscula e a letra O minúscula. Muito bem. E a letra J, notem que é a primeira letra do nome de João. Normalmente acontece assim com os livros. Os nomes que eles recebem, aí a sua abreviatura vem com a primeira letra em maiúscula e depois as letras seguintes em minúscula. Aqui tem uma lista dos livros do Antigo Testamento, no nosso slide, com as suas respectivas abreviaturas. Na sua Bíblia, logo no índice geral, logo no início da sua Bíblia, você abrir as primeiras páginas, tem ali o índice onde está indicando a página onde são encontrados os livros. Por exemplo, o Gênesis, qual página? O Êxodo, em qual página? Então é só você olhar o índice e depois você vai acostumando. À medida que você vai manuseando a sua Bíblia, você já vai decorando ali em qual a posição que fica determinados livros. E algumas Bíblias também trazem o nome do livro já com a sua abreviatura, como está aqui no nosso slide. Vejamos o livro do Gênesis, ele é abreviado, a sua abreviatura fica letra G maiúscula com a letra N minúscula. O livro do Êxodo com a letra E maiúscula, seguido da letra X minúscula. E assim os outros livros sucessivamente, o Levítico, Número, Deuteronômio. Notem que a primeira letra da abreviatura é a inicial do nome maiúscula, seguido das outras letras em minúsculo. Muito bem, existem algumas características diferentes. Exemplo, o livro de Samuel são 2 livros. O livro dos Reis são 2 livros. O livro das Crônicas também são 2 livros. Os Macabeus, 2 livros. E aí nós teremos a mesma abreviatura, no caso aqui de Samuel, a letra S maiúscula e a letra M minúscula,
E para poder diferenciar, para poder especificar qual livro que eu estou me referindo, está aqui a numeração 1 e a numeração 2. Então, quando você vê numa citação bíblica 1, S maiúsculo, M minúsculo, qual livro que está sendo referido? O primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, né? Primeiro a Reis, a mesma coisa, o primeiro livro dos reis. Como é que vem abreviado? O 1, o R maiúsculo e o S. O segundo livro dos reis, o número 2, a letra R maiúscula e a letra S minúscula. Assim acontece a mesma coisa, como já havia falado, com o livro das Crônicas e os Macabeus. Notemos também que alguns livros, eles não têm somente 2 letras, mas tem 3, às vezes 4 letras, né? Como é o caso do Eclesiástico, não é? Que vem com a letra E maiúscula, seguida das letras C, L e O minúscula. 4 letras para poder identificar esse livro, né? Eclesiástico. E um livro com um nome bastante parecido é o Eclesiastes, com a letra E maiúscula, C minúscula e letra L minúscula. E aqui tem a série de outros livros, Isaías, Jeremias, Baruque, enfim. Então, nós vamos acostumando com essas abreviaturas. Quando eu vejo numa citação bíblica a letra GN, está se referindo ao livro do Gênesis. Quando eu vejo numa citação bíblica a letra I maiúscula, seguida do S minúsculo, qual livro que eu me refiro? Ao livro de Isaías. Então aqui está a referência, a lista dos livros do Antigo Testamento. Estou passando o próximo slide com a lista dos livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento começa com os Evangelhos. Então, quando aparece a letra M maiúscula e T minúscula, o que significa? Qual referência está sendo feita? Do livro segundo Mateus. E aí vai MC, qual livro? Evangelho segundo Marcos. LC, qual livro? Evangelho segundo Lucas. E aí JO, nós já falamos ali no início da nossa apresentação sobre a citação bíblica. JO significa o Evangelho segundo São João. Quero chamar a atenção aqui para a referência do livro de São João, né, que é o Evangelho segundo São João, da sua aparência com as suas cartas e também com o livro de Jó. Notem bem, JO sem o acento, ele diz do Evangelho segundo São João. E JO com acento se refere ao livro de Jó. Então, qual a diferença da referência bíblica do livro de Jó para o Evangelho segundo São João? Apenas um acento. Então, que nós tenhamos atenção nisso, né? Apenas um acento. Quando aparece o acento, livro de Jó. Sem o acento, Evangelho de São João. E aí existe uma referência também próxima, que são as cartas atribuídas a São João também, né? São João escreve então 3 cartas, um pouco os livros antes do Apocalipse, né? Um pouco antes do Apocalipse, depois tem a Epístola de São Judas, depois o Apocalipse, né? Nessa sequência. E nós temos 3 cartas, também chamadas de epístola. A primeira epístola de São João, como é que é abreviada essa epístola? 1JO. Então é a primeira carta de São João. A segunda carta, 2JO. A terceira carta, 3JO. Então nós teremos JO com acento, que é o livro de Jó. JO sem o acento, que é o Evangelho segundo São João. E o JO com a numeração antes, que se refere às cartas de São João. É uma diferença necessária que a gente preste atenção nela, né? Senão a gente erra o livro que está sendo referido. Muito bem, existem outras cartas, outras epístolas, que também são mais de uma, e aí essas epístolas também são identificadas com o número 1 ou número 2, como o caso aqui da epístola ou carta aos Coríntios. Então a primeira, 1 Cor,
C maiúsculo, O minúsculo e R minúsculo se refere à primeira epístola aos Coríntios. 2, C maiúsculo, O minúsculo, R minúsculo se refere à segunda epístola aos Coríntios. Assim acontece a mesma coisa com os Tessalonicenses e com as cartas a Timóteo e também as cartas de São Pedro, né? Então está aqui a lista de referência e é a primeira marca de uma citação bíblica é a abreviatura do livro. Após identificar a abreviatura do nome do livro, é necessário encontrar e diferenciar os capítulos e os versículos. Nós precisamos identificar na página, na folha do livro da Sagrada Escritura, qual é a numeração referente ao capítulo e qual a numeração referente ao versículo. Então, no próximo slide, vou explicar para vocês. Está aqui uma foto de uma página da Bíblia, especificamente do Evangelho segundo São João. E diante de vários números que nós temos nesta folha, nesta página da Sagrada Escritura, qual o número que se refere ao capítulo? Vai aparecer aqui circulado de vermelho este número, no caso o número 2. Ele sempre vem maior, bem destacado na folha da nossa Bíblia, na página daquele livro da Sagrada Escritura. Aqui no caso do Evangelho de São João é o capítulo 2, um número bem grande, como está aparecendo aí na tela do seu vídeo. Um outro elemento de identificar o capítulo é em cima, logo em cima da página, para que nós possamos identificar quais os capítulos que estão sendo descritos naquela página, vem escrito em cima. Exemplo aqui, São João, e nesta página tem um trecho do primeiro capítulo e iniciando o segundo capítulo. Especificamente nesse pedaço aqui que vai do versículo 46 ao 51, é um pedaço do primeiro capítulo do Evangelho de São João. E a partir deste número 2 começa o segundo capítulo de São João. Por vezes, quando o capítulo é muito grande, na página não aparece esse número grande, aparece apenas os versículos. Então, como que você identifica em qual capítulo que você está? Ou voltando no início dele, e aí você encontra esse número grande, ou você olha em cima da folha, já com o nome do livro que você está lendo naquela página, com o capítulo. Se no caso aqui tivesse apenas o capítulo 2, estaria apenas o número 2 aqui em cima. Como tem um trecho do capítulo 1 aqui, um trecho final do capítulo 1, também aparece o número 1 logo aqui em cima da nossa folha. E os versículos? Os versículos são esses números pequeninos em cima das letras, em cima das frases, em cima de todo o texto que vai referente ao capítulo. No caso aqui eu circulei o versículo 1. Logo em cima da letra N, você pode notar, vem o número 1 pequenino. Esse é a numeração do versículo. Este número bem maior, olha a diferença, não é? Bem maior se refere ao capítulo. Então, número grande, capítulo, número pequeno, versículo. E aí, se me for pedido na citação bíblica para poder ler o capítulo 2 e o versículo 1, então eu vou ler desse número 1 até antes do número 2. E aqui está, por cima de Jesus, aqui, não é bem aqui o número 2. Então, nós precisamos de ler todo o versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Pronto, acabou o versículo 1 do capítulo 2. Aqui circulei com a cor azul, novamente repetindo, o versículo 6. Então, se eu estou me referindo ao versículo 6, eu vou ler do número 6 até antes do número 7, que novamente está aqui, não é? Em Jesus de novo, né? E aí eu leria: havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo 2 a 3 medidas. E circulamos aqui também o versículo 7. Então também vou ler o versículo 7. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e eles encheram até a borda. Pronto. A partir daqui começa o versículo 8. Como
não foi referenciado o versículo 8, eu não vou ler o versículo 8. Então você já aprendeu a diferenciar aqui a numeração do capítulo, número maior, e a numeração do versículo, número menor. No próximo vídeo, tendo como assunto relacionado à Sagrada Escritura citações bíblicas, nós vamos trabalhar os sinais, a vírgula, o hífen, o ponto e vírgula. Quais o significado desses símbolos na citação bíblica. Então, até o próximo vídeo, faça a sua inscrição no nosso canal e que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.